Ellen Lage, assistente social. Vou trazer uma contribuição aqui hoje para vocês a respeito da saúde no Brasil na década de 90. Nos 3 vídeos anteriores, nós falamos um pouco da saúde no Brasil no final da década de 70 e início da década de 80, o movimento de reforma sanitária, a Constituição de 88, a consolidação do Sistema Único de Saúde através da Lei 8.080. E aí, cheguei a falar no finalzinho do vídeo que já no finalzinho da década de 80 e no início da década de 90, toda as conquistas asseguradas através da Constituição de 88 começaram então a ser debatidas, e aí um novo projeto mais privatista para a saúde começou a ser discutido na sociedade. Então, na década de 90, então, principalmente segunda metade da década de 90, teve uma tensão existente entre esses 2 projetos em disputa. O projeto de reforma sanitária, que foi construído lá na década de 80, e um projeto privatista que foi hegemônico em 1990. Nos anos 90, então, nós assistimos o quê? Esse redirecionamento do papel do Estado, já avançando então as propostas das teses neoliberais. Então, se no final da década de 70 e no início da década de 80 nós vivemos um momento bacana com relação à consolidação de direitos, na década de 90, então, a gente começou a vivenciar um redirecionamento desse Estado, as teses neoliberais, né, sugerindo a retirada do Estado em algumas das suas funções básicas, e estava um momento também, né, de uma hiperinflação, e aí essa hiperinflação também propiciou a adoção de políticas então neoliberais no Brasil na década de 90, tá? Na verdade, eles queriam que para haver o crescimento econômico era importante então que houvesse a estabilização da moeda. Então, assim, para haver crescimento econômico era importante ter a estabilização da moeda. E aí, então, eles começaram a fazer algumas medidas de ajuste, e que aí a população que já estava, né, numa situação precária ficou pior ainda, né? Então, a situação precária de emprego no país na década de 90, teve um declínio também do setor industrial. Então, assim, esse período da década de 90 foi um período, da segunda metade da década de 90, foi um período muito crítico para a sociedade brasileira, né? Então, a partir daí teve a adoção do plano diretor, né? Então teve um plano diretor de reforma do Estado, e aí percebeu-se então que eles estavam desviando um pouco as funções básicas do Estado e ampliando então a presença do Estado no setor produtivo. Então estava colocando em xeque então esse modelo econômico vigente. É importante pensar que essa crise ela foi considerada uma crise do Estado e não uma crise do mercado, tá? O que então exigia, na verdade, uma reforma do Estado e não do mercado, que nessa época aí, com as políticas neoliberais, estava ganhando força, tá? O Estado, então, ele deixa de ser, nessa época, o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social do país, e aí ele se tornou então o regulador, o promotor, ele transferiu para o setor privado as atividades que poderiam ser controladas pelo mercado. Então o Estado, na verdade, a gente fala, né, abriu as pernas, e aí ele deixou que o mercado então desenvolvesse suas ações a bel prazer, tá? Nesse período da década de 90, né, desse Estado neoliberal, teve uma generalização dessa privatização, dessa questão dessa proposta de que o Estado deixasse de ser o executor desses serviços
dos serviços de saúde, de educação, de cultura. E então realmente era uma proposta neoliberal com o pensamento de que o mercado poderia entrar com tudo nas ações que são também de responsabilidade do Estado, tá? Então observou-se então que teve uma esfera pública, que era uma esfera pública, mas não estatal. Então não era o Estado em si, era uma esfera pública não estatal, né? Então, embora exercesse algumas funções públicas, estavam exercendo funções obedecendo às leis do mercado. Então essa foi o quadro político-social da década de 90, tá? E aí, nesse período da década de 90, então, a gente vivenciou o quê? Uma hegemonia neoliberal no Brasil. Teve redução dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, desemprego estrutural, precarização do trabalho, desmonte da previdência pública, sucateamento da saúde e da saúde e da educação. Então, na verdade, o Estado colocou em xeque um pouco as conquistas da Constituição de 88. É engraçado como que a sociedade é cíclica, né? Então, se a gente está falando aqui da década de 90, hoje, né? Entrando aí, nós estamos quase em 2020, né? A gente já está no finalzinho de 2019, a gente está vivenciando isso tudo aqui de novo, esse desmonte da previdência, o sucateamento da saúde, da educação, perdas trabalhistas. Então, você vê como que a sociedade é cíclica, né? Então, dessa forma, na década de 80, na década de 90, nós vivenciamos então que toda aquela construção política e social da década de 80, ela foi desconstruída na década de 90, principalmente no que tange o papel do Estado e a sua relação com o mercado. Então, a saúde na década de 90, ela fica privatista, ela fica muito vinculada ao mercado, né? Embora ela é saúde pública, mas ela estava muito vinculada ao mercado, e aí foi necessário também que a sociedade civil, então, ela arcou com esses custos da crise, né? Já que o Estado estava se retirando, o mercado muito presente, a saúde vinculada ao mercado, então a população, de uma forma geral, arcou com os custos dessa crise aí da década de 90, tá? E aí, então, com relação ao SUS mesmo, né, na década de 90, apesar da adesão do Estado, né, legal ao Sistema Único de Saúde, vivenciou-se naquela época o descumprimento de dispositivos constitucionais e legais, uma omissão do governo federal na regulamentação, na fiscalização e nas ações em geral da política de saúde no Brasil, tá? Então, percebeu-se então que nesse quadro, nesse período então da época do Brasil, havia então a tensão entre esses dois projetos. O projeto de reforma sanitária, que foi construído na década de 80, e o projeto de saúde articulado ao mercado, né, um projeto privatista da saúde, e que ele foi hegemônico na segunda metade da década de 90. Então, dessa forma, eu encerro o vídeo que a gente fala um pouquinho da política de saúde, desse triste período da sociedade, né, da política de saúde na década de 90, que realmente a gente teve muitas perdas. E agradeço, então, a atenção de vocês e até o próximo vídeo.